UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. O pior lugar do mundo para se identificar como uma pessoa transgênero é o Brasil. Na posição de primeiro lugar do ranking de homicídios contra a comunidade, o país garante uma expectativa de vida de somente 35 anos para pessoas trans. Mesmo assim, é muito escasso o número de estudos sobre registros de violência e óbito dessa parcela da sociedade. A fim de pesquisar os efeitos da identidade de gênero e orientação sexual na mortalidade dessa população, foi criado um projeto de pesquisa específico voltado ao tema. Para conversar conosco sobre o assunto, convidamos Ricardo de Matos, coordenador do projeto Efeitos da Identidade Transgênero e Orientação Sexual sobre a Notificação e Mortalidade por Violências, um estudo de corte. Ricardo de Matos é vice-diretor da Faculdade de Enfermagem da UERJ e professor no Departamento de Enfermagem de Saúde Pública. Além disso, é membro do grupo temático Violência e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, e coordenador do Laboratório de Pesquisa VIES, Violências, Interseccionalidades, Epidemiologia e Sociedade. Eu sou Giovana Grilo e este é o UERJ Entrevista. Professor Ricardo, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui no UERJ Entrevista. Acho que é uma grande oportunidade de a gente estar fazendo difusão de conhecimento, de um conhecimento produzido na universidade pública, né, por funcionários públicos e com grande potencial de transformar vidas, políticas, transformar um pouquinho desse mundo muito perverso para algumas pessoas, alguns grupos populacionais, especificamente população trans. Vamos começar falando sobre a realidade da comunidade trans no sistema de saúde brasileiro. Atualmente, como são feitos os atendimentos em casos de violência a pessoas trans? E, na sua opinião, como eles poderiam ser melhores? Então, em tese, qualquer unidade básica de saúde, qualquer unidade de saúde, além de setores do judiciário, da própria assistência social, são unidades que deveriam prestar atendimento a mulheres, de um modo geral, sejam elas cis, trans, pessoas não binárias, ou seja, toda e qualquer pessoa que demanda um serviço de saúde deveria estar sendo atendido por essas unidades. Entretanto, não é bem a realidade que a gente tem experimentado no Brasil e em muitas partes do mundo. Inclusive, atualmente tem um projeto de lei, que é o projeto 1058 de 2023, de autoria da deputada Érica Hilton, que inclusive determina o canal telefônico, o Disque 180, que em geral é destinado para atender denúncias de violência contra mulheres e quase sempre mulheres cis, que ele também passa a contemplar atendimento especializado para mulheres trans e para travestis. Continuando nessa expectativa dos atendimentos, situações que envolvem emergências ou urgências, por exemplo, situações de violência física mais grave e até mesmo abusos sexuais, em tese, qualquer UPA, qualquer hospital geral pode ser buscado, deveria estar prestando atendimento para esse grupo populacional, né? E em situações de violência que não necessariamente produzam consequências imediatas ou de menor gravidade, de modo mais imediato, seria a busca por atendimento em unidades básicas de saúde, por exemplo, atenção primária à saúde, ou aqui no município do Rio de Janeiro, como a gente costuma chamar das clínicas de família. Todas elas deveriam estar sendo preparadas e dispostas a fazer o atendimento da população trans. Entretanto, não é a realidade que muitas dessas pessoas experimentam e vivenciam, né? Sobretudo pessoas trans, pessoas não binárias. É importante relatar que, assim como o nosso estudo também identificou, as poucas investigações existentes no Brasil sobre acesso aos serviços de saúde pela população trans dão conta de demonstrar que cerca de 50% delas ou mais não consegue acessar os serviços de atenção primária à saúde ou os serviços de saúde de um modo geral, inclusive as emergências. É importante a gente pensar que muitas dessas mulheres são rejeitadas parentalmente ainda na época da infância. Cerca de 90%, a estimativa brasileira é essa, né? Cerca de 90% dessa população acaba precisando se prostituir, né? Acaba acessando o trabalho como profissional de sexo por ausência de oportunidades, sejam elas de escola, seja ela de ambiente universitário e o próprio emprego. Então, já existem barreiras estruturais que são impostas a travestis e mulheres trans desde a fase da infância. E isso certamente repercute
no próprio acesso aos serviços de saúde. Não há diferença em termos de barreiras, né? Isso já está imposto pelo simples fato de ser. Mas das principais barreiras de acesso acaba sendo o próprio desrespeito ao nome social das pessoas. Fico imaginando eu, Ricardo, me chamo Ricardo, me identifico como Ricardo, e fico bastante angustiado quando erram o meu nome, né? Claro, talvez não de modo tão aborrecido, mas não sou eu. Quando a pessoa me chama por outro nome, não está falando de mim necessariamente. Então, esse desrespeito ao nome social, de modo muitas vezes deliberado, o erro de pronomes, por exemplo, né, de você chamar ele quando na verdade é uma mulher, ou chamar de ela quando na verdade é um homem, isso acaba sendo um dos principais pontos de barreira relatados nas poucas investigações, como eu havia dito. Falar de violência e falar de assistência, de atenção a pessoas em situação de violência, também compreender o quanto que os sistemas de saúde e os sistemas, de um modo geral, os subsistemas brasileiros, eles produzem barreiras e produzem violências a esse grupo populacional, impedindo que essas pessoas atinjam, né, os seus objetivos de chegar e ser atendidos mesmo frente a situações graves, como, por exemplo, situações que geram danos e que geram lesões em virtude de violências. Isso vai desde a unidade básica de saúde até os próprios serviços de emergência. Então, assim, essa sua questão que você traz, eu acho que ela enseja não só uma discussão de que é direito de ser, de estar, de viver e, portanto, de ser atendido da travestis, das mulheres trans, de homens trans e de mulheres cis e homens cis, não só nessa unidade, qualquer unidade de saúde. E, ao mesmo tempo, acho que nos cabe uma reflexão do quanto, de fato, a gente está assegurando isso para as pessoas, né? E eu fico, inclusive, aqui me perguntando quantos de nós temos, frequentando as nossas casas, por exemplo, travestis, mulheres trans ou homens trans. Isso diz muito, inclusive, sobre o lugar que a gente acaba permitindo ou não permitindo esse grupo de acessar. Na sua pesquisa, professor, o senhor fala da sobreposição de identidade de gênero com orientação sexual, em uma hipótese de que mulheres trans não heterossexuais têm maior probabilidade de morrer do que as demais. Quais experiências no ramo da enfermagem tiveram um impacto suficiente no senhor para que idealizasse essa análise? Sou enfermeiro sanitarista, né? Então eu trabalho com saúde pública. E na saúde pública a gente acaba frequentando diversos espaços que muitas vezes vão além da nossa área e da nossa profissão. E os motivos que me levaram a fazer essa investigação, eu diria que não são só pela enfermagem, né? Embora, se eu não fosse enfermeiro, talvez eu não estivesse acessando esses espaços, né? O primeiro movimento que me levou a refletir sobre a necessidade desse projeto foi a própria ficha de notificação de violência, que é um registro feito por todas as unidades de saúde quando existe suspeita de um episódio de violência. Em 2015, houve a inserção nessa ficha de 2 campos que eu diria que são extremamente relevantes. Primeiro, que é o de orientação sexual, que até então não existia, a gente não tinha esse mapeamento, então as pessoas tinham a notificação independente do registro da orientação sexual, e o outro, que era a identidade de gênero, isso a partir de 2015. E o incômodo que foi me perseguindo até então, que começou a despertar essa necessidade de investigação, foi o fato de na ficha de notificação a gente só marcar os casos positivos. Tá? E eu estou fazendo isso de forma a provocar, de fato. A identidade de gênero lá, ela é questionada, a gente só marca na ficha se a pessoa for uma mulher trans, travesti ou um homem trans. Ou seja, a gente pressupõe uma certa normalidade para todos os outros. Se é uma pessoa cis, eu não preciso marcar. Eu marco somente os casos positivos. De modo muito parecido como a gente faz quando a gente está diante de uma doença, por exemplo, né? Então, se eu sou hipertenso, eu vou lá e marco um xizinho. Então, acaba que a gente tinha um certo prejuízo na qualidade da informação, né? Sem contar que a gente estava reproduzindo uma reprodução do fenômeno de identidade de gênero que é heteronormativa, que é cisnormativa. Isso, por si só, já começou a me incomodar muito, né? E eu sempre fui um pesquisador que trabalhou com violências, né? E eu me via investigando violências contra as mulheres, até que em 2018, mais especificamente, no âmbito do meu pós-doutoramento, que foi na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, eu tive a oportunidade de encontrar com a minha supervisora, que é uma estatística, que trabalhava com coortes, né, com investigações de coortes trans, no Instituto Nacional de Infectologia
da Fundação Oswaldo Cruz. E quando eu encontro com ela, eu me vi, foi o primeiro gatilho, digamos, né? Foi o primeiro despertar que eu tive. Até que ponto eu estava trabalhando com mulheres, ou até que ponto eu estava trabalhando com um grupo específico de mulheres, reproduzindo aquilo que eu mesmo questionava nas minhas investigações. E, juntamente com essa aproximação, eu acabei iniciando uma investigação, que é o EVAS, que é o estudo sobre violência e autoavaliação de saúde de travestis e mulheres transexuais, em conjunto também com a Fundação Oswaldo Cruz, em conjunto com a Unirio. Foi o primeiro estudo mais robusto que eu construí com esse grupo populacional. E lá eu tive a oportunidade de me transformar enquanto acadêmico, enquanto cidadão, enquanto pai que eu sou, porque eu tive a oportunidade de ouvir dessas mulheres o que era ser uma mulher trans no Brasil, o que era ser uma travesti no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. E lá eu aprendi muito, né, inclusive sobre como é viver ou deixar de viver determinadas situações com medo de ser afetado, né, no seu dia a dia. E acabei tendo acesso também a um grupo de pessoas que estavam investigando óbitos, especificamente a partir da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, da última década, em parceria inclusive com organismos internacionais, uma certa contabilização de óbitos de pessoas trans e travestis dentro do Brasil. A gente ainda assim tem uma subestimativa bastante importante, né? Ou seja, a gente não faz nem ideia, não chega nem perto da quantidade de pessoas que de fato morreram e são pessoas trans ou que são travestis, porque isso não consta na identidade das pessoas e tampouco na declaração de óbito. Mas tem um conjunto de estudos internacionais que vão mostrar que o risco de sofrer violência, inclusive o risco de morrer de pessoas não hétero, ela é bastante superior quando comparado com as pessoas hétero. Isso no mundo inteiro. Então, por isso a hipótese, né? Se eu sei que aqui no Brasil, pelo pouco que a gente sabe, pessoas trans, elas têm maior probabilidade ou maior risco de sofrer violência, possivelmente de morrer por violência, a hipótese é que quando a gente soma, sobrepõe ou intersecciona a identidade de gênero com uma orientação sexual distante daquilo que a norma hegemônica vai dizer pra gente que seria o correto, é bem provável que essa mulher, ou essa pessoa, ela tenha maior probabilidade de sofrer violência e, consequentemente, morrer. Então, daí nasce o estudo de investigação sobre os riscos de mortalidade. E por isso que eu disse que não era uma experiência única, né? Um conjunto, e eu gostaria de dizer de novo, reafirmar de novo sobre a necessidade de que investigações como essa, por exemplo, elas surjam a partir também do debate com as pessoas interessadas. Então, absolutamente todos os textos, né, e fases desse estudo, inclusive, tem pessoas trans, tem travestis, ajudando não só na coleta de dados, mas também no processo analítico, né, inclusive de autoria de textos, porque ninguém melhor do que elas para poder traduzir os riscos numéricos em algo que é do dia a dia, né, do cotidiano de ser uma pessoa trans. Qual o senhor diria que é a importância de se registrar e contabilizar casos de violência e óbitos de pessoas trans? À medida que a gente tem o registro, e o registro sobretudo oficial, a gente consegue fazer política pública, né? O grande problema desse apagão de dados que a gente tem no país em termos de contabilizar não só mortes, não só eventos de violência, mas inclusive de saber exatamente quantas pessoas se identificam como pessoa trans no Brasil, né, já que isso não entra no nosso censo até os dias de hoje, a gente não tem política pública que seja efetiva, porque a gente não consegue modular cuidado, a gente não consegue modular sistemas de atenção que sejam próprios para as necessidades populacionais, né? Então eu diria que a importância desta investigação e de todas as outras que se somem a ela é justamente a gente produzir dados, produzir mobilização, sensibilizar grupos para que a gente possa moldar e modular políticas públicas mais efetivas. Por fim, professor, o senhor disse sobre o objetivo de criação de políticas públicas na sociedade. E a pesquisa, ela já apresenta resultados oficiais? A gente já tem alguns dados. A investigação sobre os riscos de mortalidade, a gente ainda está em fase de teste, mas a gente já tem resultados preliminares. Mas, assim, tanto a pesquisa EVAS, que dá origem, né, junto de outro estudo, que aí esse é do grupo da Fiocruz especificamente, que é o Transcender,
ele já tem um certo volume de dados sobre violência, coisa que a gente não tinha até muito recentemente, né? E aí eu queria dar alguns dados desde a infância dessas mulheres, né? Sobretudo porque o Brasil, atualmente, ele vem num debate, por vezes, com perdão do termo, careta, de a gente não enfrentar, por exemplo, a discussão sobre a infância trans, né? A gente nega a identidade de gênero, a gente nega a sexualidade das crianças. E aí, ao negar isso, a gente também esconde problemas bastante importantes. Cerca de 80% das mulheres investigadas no nosso estudo, entrevistadas no nosso estudo, sofreram violência ainda na fase infantil. Cerca de 30% delas foram abusadas sexualmente ainda na fase da infância. Cerca de 30% delas foram expulsas de casa ainda na fase da infância. Então, até que ponto a gente está, de fato, protegendo a infância ao dizer uma criança não pode ter uma identidade de gênero? E até que ponto a gente não está ocultando e servindo sistematicamente como um canal de propagação e perpetuação de episódios de violência contra crianças, né? Na fase adulta, cerca de 80% delas também relataram algum tipo de violência, quer seja ela psicológica, cerca de 50% como violência física e, mais uma vez, a violência sexual como sendo um importante instrumento, uma importante tática de violação de direitos contra pessoas trans, contra mulheres trans, contra travestis, né? E, curiosamente, o local de maior perpetuação de violência interpessoal na fase adulta é também o local da família, o local de pessoas próximas. Esse estudo ele também conseguiu identificar, por exemplo, que é o termo de passabilidade, né? Ele é um termo, inclusive, com certo ar pejorativo da forma que ele é aplicado. E a passabilidade aqui que a gente se referiu nesse estudo, que está em publicação internacional, seria justamente o quanto que uma pessoa trans, uma mulher trans e uma travesti, que foi o grupo que a gente fez a investigação, ela se assemelha ou ela apresenta em termos de gestos, de comportamento, de vestimentas, né, quanto que se ela se assemelha ou se aproxima do que a sociedade espera como feminino. E aí eu queria convocar alguns teóricos que estão por trás disso, que vão justamente dizer sobre a identidade de gênero como algo que é um processo de imitação ou de reprodução, que vai se dar antes mesmo do nascimento. Ou seja, antes do nascido, a gente já tem atribuição ali do papel que uma genitália ou que aquele corpo ele vai ter ao longo da vida. É um feto que tem um pênis, a gente já atribui, inclusive hoje em dia através de chás de revelação, a gente já atribui expectativas e papéis que aquelas pessoas vão ter que cumprir e que, portanto, vão precisar ter vestimentas, gestos, formas de se comunicar bastante específicas. E tudo que saia dessa linha que foi romanticamente ou perversamente estruturada antes mesmo dessa pessoa nascer, é aquilo que é o dissonante, que é o descartado, né? E a passabilidade ela vai tentar justamente olhar para isso. E a gente observou pessoas que têm maior aproximação do que é esperado para um corpo feminino, elas têm 81% de chances a menos de sofrerem violência comunitária. O contrário também é verdade, né? Então, uma mulher trans ou uma travesti que não se comporte ou que não vista ou que não se comunique da forma que outras pessoas querem que ela se comunique ou determina que ela se comunique, ela tem mais chance de sofrer violência, o que é absolutamente perverso. Da mesma forma, e aí eu queria novamente chamar a ANTRA, né, para essa conversa. E a ANTRA, certa vez, ela fez uma divulgação que era: mulheres trans não se suicidam, elas são suicidadas diariamente. E a gente está falando justamente desse lugar de mulheres e de mulheres, de travestis, ou de homens trans, ou de homens e mulheres não binárias, né, ou de pessoas não binárias, de toda sorte de identidade de gênero, que vão sofrer violações de direitos desde o nascimento, eu diria, né? E que quando chegam na fase adulta,
O nosso estudo ele foi estimar que 47,25% dessas mulheres, elas já pensaram em se matar alguma vez na vida, e cerca de 30% delas já tentou se matar alguma vez na vida. E eu posso afirmar aqui comparativamente que é um dos grupos que acaba tendo a maior prevalência, ou seja, que a maior frequência desses casos de comportamento suicida é justamente nesse grupo. Não dá pra gente achar que isso é coincidência, biológico ou natural. Ao contrário disso, são pessoas que estão tendo sistematicamente seus direitos de viver negados desde as primeiras fases da vida, né? E especificamente sobre a mortalidade, a gente já fez algumas análises preliminares, e aí, em relação ao município do Rio de Janeiro, no período de 2015 a 2019, a gente já observa um risco, por exemplo, de mortes por causas violentas quando a pessoa se identificava como lésbica, como gay, como bissexual, de 17% comparado a pessoas heterossexuais. Quando a gente vai olhar para a identidade de gênero, 31% o risco é maior de uma pessoa trans ou uma travesti quando comparado com uma pessoa cis. E quando a gente sobrepõe nessas análises preliminares, a gente observa que mulheres translésbicas, elas têm maior risco de morrer que mulheres transhétero. Mulheres transhétero têm mais risco de morrer que mulheres cislésbicas. Mulheres cislésbicas têm mais chances de morrer que mulheres cishétero. E, por sua vez, que os próprios homens. Então, esse é um dado que eu diria que é preliminar. Ele foi obtido através de uma dissertação que eu orientei da querida Marina Baltazar, que obviamente merece ainda muito escrutínio, mas que já nos acende muitos alertas sobre que tipo de sociedade a gente está construindo, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na agenda do desenvolvimento sustentável, né, onde a gente precisa pensar no agora, né, projetando o que a gente pretende de futuro, certamente o futuro que eu não quero, nem para mim, nem para minha família, nem para os meus, nem para minha filha, é um futuro que existe ainda de desigualdade de gênero. E a gente só vai conseguir enfrentar a desigualdade de gênero quando a gente, de fato, pensar gênero para além de um aspecto binário, né, homem, mulher, porque existem muitos homens, muitas mulheres, existe uma multiplicidade, inclusive de pessoas que não são nem se identificam como homens e nem como mulheres. E merecem viver, ser felizes, porque são. Muito obrigada, professor Ricardo de Matos, por sua participação. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com Ricardo de Matos sobre violência contra a comunidade trans. Fique ligado no UERJ Entrevista e acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.